Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a nossa aula vai ser sobre polinômios. Essa área ela é muito importante na matemática porque é responsável pela descrição de variáveis e realização das operações algébricas. Durante a aula eu vou explicar para vocês como que funciona a estrutura de um polinômio e como que a gente consegue calcular essas operações algébricas. Então assistam o vídeo até o final e deixem um like. Polinômios. Quando equações possuem incógnitas e números conhecidos, são chamados de polinômios. As expressões polinomiais, além de fornecerem resultados, podem ser somadas, subtraídas, multiplicadas e divididas. Os polinômios são formados por termos, porções de expressões algébricas em que a única operação existente é a multiplicação. Por exemplo, 4x é um termo, assim como 5xy também é um termo. Os polinômios podem ser classificados de acordo com a quantidade de termos. E a primeira classificação são os monômios. Quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. Aqui eu coloquei alguns exemplos. 3x, a gente tem só um termo. Segundo exemplo aqui, 5 vezes A vezes B, também temos só um exemplo. Também vai ser só um termo, porque eu não tenho nenhuma operação existente além da multiplicação. A segunda classificação são os binômios, que são polinômios que possuem somente dois monômios, que serão dois termos separados por uma operação de soma ou subtração. Aí aqui nos 3 exemplos eu vou ter uma operação de soma ou subtração, e vou ter dois termos. Aqui eu tenho 2 termos, aqui eu tenho 2, e aqui eu também tenho 2. Agora vamos ver os trinômios. São polinômios que possuem 3 monômios, 3 termos, separados por operações de soma ou subtração. Aqui, diferente do binômio, eu vou ter mais de uma operação. E, consequentemente, eu terei 3 termos. Por último, a gente tem os polinômios, que são as expressões algébricas em que se encontram 4 ou mais termos. Aí aqui eu vou ter mais de 3 operações. Logo, eu também terei mais de 3 termos. Vamos ver agora sobre o grau dos polinômios. Um grau de um polinômio é dado pelos expoentes da parte literal. A parte literal é essa parte que contém as incógnitas, as letras. E para encontrar o grau de um polinômio, devemos somar os expoentes das letras que compõem cada termo. A maior soma será o grau do polinômio. Nesse exemplo que eu coloquei, nós temos um trinômio que possui 3 termos separados por 2 operações, uma de soma e uma de subtração, e a gente vai fazer a soma dos expoentes dessas letras. O primeiro que a gente tem é x ao quadrado vezes y. Aqui a gente sabe que tem 1, aí 2 mais 1 é 3. O segundo termo, a gente tem x ao cubo vezes y ao cubo. Somando, vamos ter o resultado igual a 6. X vezes y à quarta. Somando, teremos o valor igual a 5. Logo, a nossa maior soma vai ser igual a 6. E, portanto, o grau do nosso polinômio, que será definido pela soma desses expoentes, será igual a 6. Vamos ver agora sobre as operações com polinômios. Pensando na interação entre as diferentes incógnitas e expressões polinomiais, é possível realizar operações matemáticas entre 2 ou mais polinômios. A primeira é a adição de polinômios, e a principal regra da soma de polinômios é a realização da operação somente para termos que possuem a parte literal igual. Ou seja, eu só vou somar se eles possuírem a mesma parte literal. Para isso, a gente pode agrupar esses termos semelhantes na escrita da expressão para facilitar a compreensão e ajudar na hora do cálculo. Temos 2 polinômios. Esse primeiro ele tem 3 termos e esse segundo possui 5 termos. Fazendo a soma, vai ficar nesse formato. Aí a gente vai juntar semelhante com semelhante. Os termos que possuem somente o x são esses 2. Os que possuem x ao quadrado vezes y. Os que possuem o x ao quadrado.
E por último, os que possuem y² vezes x. E eu vou escrever aqui embaixo de novo, colocando eles lado a lado, para ficar melhor a visualização. Menos 5x mais x vai ser menos 4x. 8x² vezes y, menos 12y vezes x² vai ser igual a menos 4x² vezes y. Mais 15x² menos 5x² vai dar 10x² menos 7y² vezes x menos 9y² vezes x vai dar 2. 2y² vezes x. Então, a nossa soma, ela acaba aqui. Esse vai ser o resultado da soma desses dois polinômios. No caso da subtração, antes de iniciarmos com o agrupamento dos termos, é necessário aplicar a propriedade distributiva da matemática. É importante porque eu vou reescrever a conta aqui embaixo. A gente tem dois polinômios. O primeiro é menos 5x mais 8x² vezes y mais 15x² menos, aí a gente vai colocar entre parênteses, 7y² vezes x menos 12y vezes x² mais x menos 5x² menos 9y² vezes x. Aí, agora a gente vai realizar a propriedade distributiva da matemática, com esse sinal de menos. Ele vai multiplicar todos os termos de dentro e, obviamente, vai inverter todos os sinais. Vamos recopiar a primeira expressão. Aqui, menos com menos. Eu vou até marcar aqui os sinais para ficar mais fácil de visualizar. Aqui tem o mais, aqui é o menos, aqui é mais, menos, menos. Menos com mais é menos. Então, vai ficar menos 7y² vezes x. Menos com menos, mais. Mais 12y vezes x². Menos com mais, menos. Menos x mais 5x² mais 9y² vezes x. Aí agora basta a gente agrupar os termos semelhantes. Agora é só a gente realizar as operações básicas. Menos 5x menos x vai ser menos 6x. Mais 8x² vezes y, mais 12y vezes x² vai ser igual a 20. Mais 20x² vezes y, mais 15x² mais 5x, mais 20x², menos 7y² vezes x, mais 9y² vezes x, vai ser 2y² vezes o x. Aqui não tem como mais a gente realizar as operações básicas, então a nossa operação ela acaba aqui. Agora, a divisão de polinômios. A divisão de polinômios deve ser feita pelo método da chave, como quando fracionamos números inteiros. O polinômio p será dividido pela expressão d. Então, a gente vai realizar essa divisão, lembrando que a intenção é sempre eliminar o termo de maior grau da nossa expressão em questão, a expressão que a gente vai estar dividindo. E o primeiro termo que a gente vai iniciar com a divisão vai ser o 2x², porque ele é o termo com o maior grau. Vou colocar aqui embaixo 2x². Aí, por que 2x²? Porque a gente sabe que 2x² vezes x menos 1 é igual a 2x³ menos 2x². É o mais próximo que a gente consegue chegar para eliminar esse termo. Então, a gente coloca aqui embaixo esse resultado que a gente encontrou. 2x³ menos 2x² e realiza a operação de subtração. Esse termo aqui a gente pode até cancelar ele, que vai dar 0. Aqui a gente vai ter um sinal de subtração. E aqui eu também tenho um sinal de subtração. E também tem um sinal de subtração aqui no segundo termo. Se eu quero diminuir esse menos 7x² menos 2x², esse menos com menos vai virar mais. Então, vai acabar sendo menos 7x² mais 2x². Vai ficar menos 5x². Vou fazer aqui no cantinho para ficar mais fácil de entender. Vai ficar mais ou menos assim, 7x² menos 2x². Aí a gente faz a distributiva de sinais. Menos com menos é mais. Aí acaba que fica menos 7x² mais 2x².
O resultado vai ser menos 5x ao quadrado. Aí a gente desce o restante da nossa expressão. O termo de maior grau agora é o 5x ao quadrado. Então, a gente pode multiplicar aqui por menos 5x. Vou apagar essa pontinha aqui. Menos 5x vezes x menos 1 é igual a menos 5x ao quadrado mais 5x. A gente coloca aqui embaixo. Lembrando que aqui tem um sinal de menos. Vou marcar ele aqui. Aqui vai virar mais, né? A gente já sabe que menos com menos é mais. Menos 5x ao quadrado mais 5x ao quadrado a gente pode cancelar. Aqui vai dar 0. E 4x menos 5x vai ser igual a menos x, e a gente desce 1. Mais 1. E para realizar essa última divisão, a gente vai colocar aqui o menos 1. Menos 1 vezes x, menos 1. 1 vezes x, menos x, e menos 1 com menos 1, mais 1. É o resultado que a gente quer chegar. Aí aqui vai dar para cancelar os dois, esse sinal de menos aqui vai inverter todos os sinais. Então, se a gente diminuir um pelo outro, vai ser igual a 0. E a gente chega em uma divisão exata com o resto igual a 0. A última operação é a multiplicação de polinômios. A multiplicação polinomial segue o mesmo princípio que a multiplicação de números inteiros. Então, basta a gente aplicar a propriedade distributiva para multiplicar todos os termos do polinômio. Eu já fiz a estrutura. Aí, x vezes 2x, a gente vai escrever aqui, menos 5x vezes x, menos 1 vezes o x. Aqui tem o sinal de menos, vai ficar menos 2x ao quadrado, mais 5x, mais 1. Resolvendo as multiplicações, vão ficar 2x ao cubo, menos 5x ao quadrado, menos x, menos 2x ao quadrado, mais 5x, mais 1. O 2x não tem nenhum termo semelhante para operar. Temos o 5x ao quadrado e o 2x ao quadrado, ambos com sinal negativo, então vai ficar menos 7x ao quadrado. Aqui temos 5x menos x, vai ficar mais 4x, mais 1. Chegando nesse resultado, a gente pode deixar como está, porque esse valor vai ser o resultado da multiplicação desses dois polinômios. Já vimos sobre a estrutura e as operações com polinômios, então agora nós vamos ver um pouco sobre fatoração de polinômios. A fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores. Fatorar é, portanto, escrever em fatores. Eu coloco aqui embaixo essa expressão que pode ser reescrita dessa forma através do processo de fatoração. O primeiro tipo de fatoração, e o mais fácil, é o fator comum em evidência. Nós usamos esse tipo de fatoração quando existe um fator que se repete em todos os termos do polinômio. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar se existe algum número que divide todos os coeficientes do polinômio e letras que se repetem em todos os termos. Depois, a gente tem que colocar esses fatores comuns na frente do parênteses, que vai ser em evidência, e, por último, colocar nos parênteses o resultado da divisão de cada fator do polinômio pelo fator que está em evidência. Eu vou fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender, porque às vezes só com a definição fica mais difícil da gente compreender como que é esse processo de fatoração. Então, vamos realizar esse primeiro exemplo. Qual é a forma fatorada do polinômio 12x mais 6y menos 9z? O primeiro passo, então, vai ser para a gente identificar se tem algum número ou letra que se repete em todos os termos. Qual o número que a gente consegue dividir todos os termos ao mesmo tempo? Porque letra a gente está vendo que não se repete. 12, 6 e 9 dá para a gente dividir por 3. Dividindo por 3 vai ficar 4x mais 2y menos 3z. Dividindo, a gente vai chegar nesse resultado. Então, esse polinômio ele pode ser escrito dessa forma: 3 vezes 4x mais 2y menos 3z. O 3 ele vai ficar na frente porque ele é o nosso fator comum que a gente colocou em evidência, porque ele é comum aos nossos três termos. O próximo tipo de fatoração vai ser por agrupamento.
No polinômio que não exista um fator que se repita em todos os termos, podemos usar a fatoração por agrupamento. Para isso, primeiro, nós devemos identificar os termos que podem ser agrupados por fatores comuns. Nesse tipo de fatoração, colocamos os fatores comuns dos agrupamentos em evidência. O nosso exemplo é esse daqui: fatore o polinômio mx mais 3nx mais my mais 3ny. Vamos agrupar os termos semelhantes. Aqui a gente tem o mx mais 3nx e no outro a gente tem my mais 3ny. No primeiro se repete o x e no segundo se repete o y. Então, a gente vai colocar em evidência o x e o y. No primeiro, a gente vai colocar o x vezes m, mais x vezes 3n, mais y vezes m, mais 3n. Que quando a gente multiplica tanto o x quanto o y pela expressão dentro do parênteses, a gente vai chegar à nossa expressão inicial. Agora que a gente já colocou o x e o y em evidência, dá para a gente colocar de novo em evidência. Mas agora o nosso termo comum aos dois termos vai ser o m mais 3n. A gente vai colocar de novo em evidência. E esse vai ser o resultado da fatoração por agrupamento desse polinômio. Agora vamos ver sobre o trinômio quadrado perfeito. Os trinômios quadrados perfeitos, nesse formato, eles resultam do produto notável do tipo a mais b, entre parênteses, ao quadrado, e a menos b, entre parênteses, ao quadrado. Assim, a fatoração do trinômio quadrado perfeito será o quadrado da soma de dois termos ou o quadrado da diferença de dois termos. E para a gente saber se esse trinômio realmente vai ser quadrado perfeito, a gente faz o seguinte. Primeiro, a gente calcula a raiz quadrada dos termos que aparecem ao quadrado. Depois, a gente multiplica os valores encontrados por 2. Depois, a gente compara o valor encontrado com o termo que não apresenta quadrados. Se forem iguais, é um quadrado perfeito. Aqui do lado, eu coloquei a representação desse método de fatoração e coloquei dois exemplos para a gente resolver. O primeiro passo é calcular a raiz quadrada dos termos que aparecem ao quadrado. Vamos calcular a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 9. Porque a gente sabe que 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. Aqui é igual a x e a raiz de 9 é igual a 3. Depois que a gente calculou a raiz quadrada dos termos que estão elevados ao quadrado, a gente vai multiplicar esses valores por 2. Então, vai ficar 2 vezes x vezes o 3, que é igual a 6x. Depois de obter esse resultado, a gente vai comparar esse valor encontrado com o termo que não apresenta quadrados, que é esse termo aqui do meio. Se eles forem iguais, vai ser um quadrado perfeito. Esses aqui, eles são iguais, então esse polinômio vai ser um trinômio quadrado perfeito. No nosso outro exemplo, a gente tem x ao quadrado menos 8xy mais 9y ao quadrado. Vamos tirar a raiz quadrada dos termos que estão elevados ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é x, e a raiz de 9y ao quadrado vai ser 3y. Multiplicando por 2, a gente vai chegar ao resultado 6xy. Aqui, o nosso resultado, ele é diferente do termo que não está elevado ao quadrado. Então, nesse outro exemplo, não vai ser um trinômio quadrado perfeito. E por último, a diferença de dois quadrados. Para fatorar polinômios do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado, usamos o produto notável da soma pela diferença. Assim, a fatoração de polinômios desse tipo será a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Para fatorar, primeiro, nós devemos calcular a raiz quadrada dos dois termos e depois escrever o produto da soma dos valores encontrados pela diferença desses valores. No nosso exemplo aqui, a gente primeiro vai tirar a raiz quadrada de 9x ao quadrado e a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 9x ao quadrado é igual a 3x e a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Depois que a gente tira a raiz quadrada de ambos os termos, a gente vai escrever o produto da soma dos valores encontrados pela diferença desses valores, que é basicamente escrever nesse formato aqui.
Então, vai ficar nesse formato, 3x mais 5 vezes 3x menos o 5. E pronto, a gente fatorou esse binômio pela diferença de dois quadrados. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham compreendido sobre o conteúdo. Eu vou deixar esse material disponível na descrição para download, para quem tiver interesse em estudar ou utilizar como material didático. E o próximo vídeo ele vai ser sobre estatística e probabilidade, então eu aguardo vocês lá.